Hello, estamos ao vivo. Hoje a nossa live vai ser sobre como crianças aprendem inglês. Então, se você quiser saber como crianças aprendem inglês, qual que é a forma que elas devem ser ensinadas para que elas realmente aprendam, não fique aquela enrolação, né? Fica nessa live então, tá? Vou só dar um minutinho pro Instagram notificar o pessoal. Enquanto isso, quem entrou aqui já manda pros amigos que sabe que gostam de inglês pros filhos, né? Que hoje a gente vai aprender como eles aprendem, para vocês ficarem assim bem antenados e saber identificar formas boas ou ruins, né? De alguém estar ensinando o filho de vocês e de vocês mesmas ensinarem em casa, né? Então, vou colocar aqui o nome da live, como crianças aprendem inglês, e vou fixar, tá? Essa cara é de quem teve alergia agorinha há pouco, pelo amor. Mas estamos aqui. Deixa eu fixar. Ok. Olá, boa tarde, Mariana, Giana, Clésia, bem-vindas. Conto com vocês para mandar essa live para mais pessoas, tá bom? Porque ultimamente o nosso amigo aqui, nossa rede, não entrega os nossos conteúdos direito, né? Então a gente precisa do apoio de vocês. Hello, Valdirene, bem-vinda. Hoje a gente vai falar sobre como crianças aprendem inglês. Então vamos começar, né? Enquanto isso, o pessoal vai chegando e aí a gente vai conversando. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar aqui, que enquanto eu tô falando eu posso parar para ler as dúvidas de vocês, tá? Então vamos lá, como é que as crianças aprendem inglês, né? Vamos começar pensando em como as crianças, como nós todos, aprendemos o português. Como é que foi? Mariana falou que a filha dela está numa escola bilíngue de imersão. Bacana, Mariana. Então fica aqui para você ver, conseguir identificar algumas coisas dessa escola, se eles estão fazendo certinho ou não, porque não basta só estar imerso, tá? Tem algumas coisas que precisam ser seguidas, né? Olha aí, ó, até agora não fala nada. Se ela tá no ambiente de imersão, não sei faz quanto tempo que ela tá nessa escola. Até agora não fala nada, né? Ela falou, minha filha tá numa escola bilíngue de imersão, mas até agora não fala nada. A gente precisa avaliar, então, se essa escola está usando as técnicas corretas, né? Porque não basta só imersão por si só. Vai dar resultado? Vai dar resultado, mas não tão rápido. E às vezes isso acontece de uma forma que realmente não traz resultados. Entrou esse ano. Os nossos alunos aqui, eles já têm resultados assim, com 3 meses de aula, às vezes até menos. Já conseguem memorizar poemas, isso no primeiro mês, né? Memorizar livros, poemas, já conseguem falar coisas básicas. Então, há alguma coisa de errado, né? Apenas compreende alguns comandos. Compreender alguns comandos é o começo, tá? Então, você falou que ela entrou esse ano, a gente tá em agosto. Não sei se ela entrou em janeiro, ela já poderia estar falando um pouquinho mais, né? Mas compreender comandos já é uma coisa bem boa, tá? Porque esse é o início mesmo. Ela primeiro vai ouvir, a gente vai falar disso aqui um pouquinho, tá? Então, assim, vamos pensar em como é que a gente aprendeu o português, né? Nós aprendemos português desde a barriga da mãe, não é verdade? A gente tá ouvindo as pessoas falarem com a nossa mãe desde a barriga. É cientificamente comprovado que desde a barriga o bebê ouve, né? Tem até aí a musicoterapia para gestantes, para ajudar aí. Então é sinal de que o bebê ouve, né? É cientificamente comprovado que ele ouve sim. Então, desde a barriga da nossa mãe, a gente tá ouvindo as pessoas falando em português, se comunicando em português. Aí a gente nasce, a gente tá ali envolto naquele ambiente de português o tempo todo, né? E aí que a gente começa a falar. Nós começamos a falar palavras por imitação, por ouvir as pessoas sempre falando, e a fala sempre vem seguida de alguma ação, né? Então a mãe fala, vamos comer banana. Daí ela dá a banana para a criança comer. Aos poucos a criança vai
entendendo o que é comer, o que é banana, né? E assim ela vai compreendendo. Depois, quando ela quiser comer a banana, ela vai falar comer banana, né? Ela ainda não sabe estruturar as frases, mas ela vai aprendendo aos pouquinhos, né? E aí a mãe vai corrigindo, sim, nós vamos comer banana, ou nós vamos no parque hoje, vamos no parquinho hoje? Estrutura de pergunta, e isso tudo a criança vai aprendendo, né? Na língua materna dela mesmo. Então é assim que a gente vai tendo o conhecimento da língua, né? E assim que a gente vai começando a falar, de tanto a gente ouvir, de tanto a gente compreender. Depois que a gente compreendeu o idioma, a gente vai falando, né? E a criança compreende quando? Não é quando ensinam gramática para ela, né? É quando isso acontece, quando essa união do que ela ouve com o que ela vê se funde, ela, opa, então é assim que acontece. Então isso é compreensão da língua, né? Isso é ela entender a língua. Então quando isso acontece, a gente começa a falar. E no meio do processo a gente vai sendo corrigido, nós vamos errando, sim, faz parte, sendo corrigidos, repetindo, e continuamos ouvindo muito, e continuamos ouvindo em várias situações o português, né? Até que chega um momento que a gente realmente fica fluente em português, né? Então, é assim que a gente aprendeu o português, estando envolvidos no idioma, vivendo ele, né? E principalmente ouvindo muito. Então a criança, ela aprendeu assim. Nós, seres humanos, aprendemos dessa forma a nossa língua materna. Por que que a gente acha que para estudar uma outra língua agora, a gente vai ter que pegar um livro deste tamanho de gramática, sentar na mesa e estudar ali, ó, horas a fio. Não, vamos falar um pouquinho pior ainda, né? E estudar ali, ficar 3 horas uma vez a semana estudando aquele livro de gramática ali, porque senão a gente não vai conseguir ficar fluente. Não é assim que funciona. Não é assim que nós funcionamos na nossa língua materna e, obviamente, não é assim que a gente vai funcionar numa outra língua. Como, então, que a gente vai ter que aprender esse outro idioma? Da mesma forma como nós aprendemos o português, que é vivendo aquele idioma, ouvindo ele em várias situações, tendo ali o suporte auditivo e o suporte visual, unindo eles para fazer ainda mais sentido, ouvindo frases inteiras e não palavras soltas. Então, é assim que a gente deve aprender uma outra língua. Por isso que, quando a Mariana ali falou que a filha dela está numa escola bilíngue, mas que não fala ainda, aí eu falei, né, tem que ver se essa imersão está sendo feita do jeito certo, né? Tem escolas e tem escolas, né, gente? Então, pode ser que tenha escolas que a imersão deles sejam só falar palavrinhas soltas, né? Ou não falar frases que tenham uma estrutura que vai crescendo realmente, frases mais curtas no início, aí vai tendo frases mais longas. Primeiro você ensina os sujeitos, depois você emenda o sujeito com o verbo, depois você aumenta um pouco mais aquela frase, vai ampliando aos poucos uma sequência realmente lógica, ao invés de só vomitar em cima, é um jeito de falar, né? Despejar em cima da criança um monte de frases aleatórias, um monte de coisa, ou escolas que não têm um suporte visual também, que não, daí a criança não consegue entender mesmo, né? Sem ver o que ela tá ouvindo, ela não consegue. Ou escolas que ficam estagnadas, tem que estudar só sentadinha na mesa, na cadeira. Não também, porque a criança não é assim que ela aprende. Então, primeiro, como que nós aprendemos, né? Foi vivendo o português, assim que nós aprendemos. Agora, em inglês tem que ser da mesma forma, tá? Para todo ser humano, tá? Para todos. Para adultos, isso pode ser um pouco mais adaptado, a gente pode puxar um pouquinho mais, a gramática pode vir um pouco mais sistematizada junto com esse início ali, né? Mas não tanto, não é aquela ideia que a gente tem na cabeça de estudar um idioma, de ter que pegar um livro de gramática e sentar uma vez a semana por horas ali, sentar e fazer tudo. Por que que isso não funciona? Porque, primeiro,
Não é tendo gramática avançada que você vai ser fluente. Ter gramática avançada não significa nada. A pessoa pode ter gramática avançada, passar numa prova, ir super bem numa prova e travar na hora de falar. Ela é fluente? Não podemos falar que ela é fluente, porque ser fluente é falar bem, falar de forma desenvolta, falar com fluidez, né? Isso é ser fluente. Na verdade, o termo fluente é muito amplo, tá? Pesquisadores aí entram em várias discussões sobre o que é ser fluente, tá? Mas é uma soma de fatores, né? E muitas vezes a gente fica muito preso à questão da gramática. A gente acha que nós temos que dominar a gramática avançada para só daí a gente conseguir falar bem. E não é assim. Desde os níveis iniciantes você consegue falar. Você vai falar frases iniciantes, mas você vai falar. E deve ser assim. Igual a criança. A criança, ela fala frases menores, né? Ela usa um vocabulário mais restrito quando ela está aprendendo. Ela ainda não tem um vocabulário amplo, mas ela está falando. Afinal, se ela não falar, como é que ela vai ser corrigida? Não tem como, né? Você precisa praticar para você ser corrigido, para daí então você avançar. Não é assim com tudo? Na academia, a gente não vai na academia e a gente erra algum exercício e a gente, para aprender que o exercício que a gente estava fazendo era errado e para aprender do jeito certo, a gente não tem que ter errado antes. Se você ficar parado, deitado no sofá, você vai aprender a fazer determinado exercício? Para andar de bicicleta, para dirigir um carro. Parado, sem praticar, você vai conseguir dirigir? Você vai conseguir andar de bicicleta? Não vai, né? Então você precisa da parte teórica, sim, gramatical, né, do inglês. Mas você precisa também da parte prática. E muita gente menospreza essa parte prática. E ela é muito, muito, muito importante, tá? Muito importante. Então, a criança ela precisa estar envolta num ambiente de imersão que faça sentido pro nível dela, para a idade dela, né? Que não seja aleatória essa imersão e que faça sentido realmente para a criança caminhando assim, como se fosse uma escadinha, né? Um passo de cada vez, um degrauzinho de cada vez, na ampliação do vocabulário, na ampliação das frases e tudo mais. Desculpa. Dessa forma, ela vai conseguir crescer. Tudo bem até aqui? Estão entendendo? Ficou clara essa questão de como a gente aprende, como qualquer ser humano aprende línguas? Digam aí pra mim enquanto eu bebo água. Ok. Então, agora que a gente entendeu, né, como que a gente precisa aprender inglês, que tem essa semelhança com a nossa língua materna, que não é só estudar gramática, que não é, esqueci de falar, que não é estudar só uma vez por dia, uma vez por semana, não é estudar só uma vez por semana, porque não foi ouvindo português uma vez a semana que a gente ficou fluente em português, não é verdade? Foi ouvindo ele diariamente, em diversas situações, que a gente ficou fluente em português. Então, inglês também, todos os dias, tá? Então, agora que a gente entendeu isso, eu preciso focar em outra coisa também que é muito importante. A questão de ouvir. Nós temos 4 habilidades no inglês, né? A gente tem a habilidade da fala, da escuta, da escrita, fala, escuta, escrita e leitura. Então, são essas 4 habilidades da língua, né? Da comunicação, de qualquer língua. Qual delas que a gente deve focar primeiro? Para quem é iniciante, para quem é criança, é o listening. Que essa é a porta de entrada para qualquer outro idioma. Essa foi a porta de entrada para a língua materna também, não foi? A gente ouviu bastante, né? Então essa é a porta de entrada para outros idiomas ainda na fase adulta. Na fase adulta é a leitura, na verdade, e escuta. São as duas habilidades que a gente chama de habilidades passivas. Por que passivas? Porque você não está exercendo nada, né? Você está recebendo a informação do idioma. E quando você ouve, você
recebe as informações de entonação, de pronúncia, você aprende a pronunciar. Se você tá recebendo a língua inteira, você tem o conhecimento ali de como se estrutura uma frase só ouvindo e através da leitura também. Mas agora vamos puxar só para as crianças. A habilidade que você deve focar com crianças é escuta, tá? É o listening. Essa habilidade deve focar com as crianças que estão começando aí a caminhada no inglês, porque elas não sabem ler ainda, né? E leitura é uma outra coisa. Primeiro a criança vai ouvir bastante, ouvir bastante, para depois então ela aprimorar isso e conseguir daí então colocar para fora aquilo que ela tá aprendendo. Por isso que quando a nossa amiga ali, como é que é o nome dela? Mariana, falou que a filha dela tá numa escola bilíngue, mas ainda não consegue falar, ela só consegue responder a comandos, isso é normal. Não sei exatamente há quanto tempo essa criança está estudando, né, nessa escola, mas é normal que a primeira coisa que a criança desenvolva seja o listening. Então ela vai ouvir e ela vai conseguir fazer aquilo que ela está ouvindo. Então você dá um comando para ela, give me the pencil, e ela vai te dar o lápis, né? E você dá um comando e ela consegue responder a esse comando, já é um bom sinal de que ela tá entendendo, tá? Giana, você perguntou se eu dou curso com criança de 10 anos. Carol, dou curso aqui no Home. A gente tem só esse material, né? Que é o nosso currículo para que vocês ensinem em casa, as crianças, tá? De 4 a 10 anos. Então é um currículo pronto, onde você mesmo ensina seus filhos em casa, com todo o suporte. Você não precisa ser fluente para isso, você tem todo o suporte, áudios de tudo, aulas prontas para a criança estudar todos os dias e estudar e aprender inglês dessa forma correta que eu tô falando aqui. Agora, aulas particulares via Meet, via Zoom, a Giana dá. Eu não sei exatamente a partir de que idade, mas ela dá de crianças, tá? Aula para crianças, eu acho que a partir de 5, se eu não tô enganada. E eu não dou aula para crianças particular, eu dou aula só para adolescentes e adultos, tá? Então, se você quiser aula particular nesse sentido, fala com a gente nas nossas perfis particulares ou pede aqui no direct que a gente manda para você. Ou então, se você quiser você mesma ensinar, você pode clicar no link da bio, tá bom? Para criança de 10 anos, o nosso material serve, tá? Para criança de 10 anos. O link tá na bio, se você quiser dar uma olhadinha em como funciona, tá bom? O link tá na bio. Acho que tá, né, gente? Me corrijam aí se eu estiver errado, meninas. Mas então, vamos continuar, né? Então, a primeira habilidade que você deve desenvolver na criança quando ela tá aprendendo inglês é o listening. Porque a partir dali, essa é a única habilidade que ela vai com listening e escrita, né? Mas o listening é a única habilidade que a criança vai conseguir compreender, que deve ser exigido dela, né? Ela vai ouvir. Então, você pode usar música, você pode usar audiobooks, você pode usar áudios de conversa, vídeos do YouTube, desenhos animados. Você pode usar várias coisas para trazer essa imersão de forma auditiva para a criança, tá? E aí isso tem toda uma estratégia, né? Também não deve ser feito de forma aleatória, mas saiba que é a primeira habilidade. E aí é natural que ela não fale logo de cara, porque primeiro ela precisa ouvir bastante, né? E entender aquilo realmente, para daí quando ela estiver segura de falar, aí ela vai falar, né? Mas primeiro ela vai realmente ouvir, ela vai responder aos comandos. Isso é excelente quando isso acontece, é sinal de que ela tá entendendo, que ela ouve, mas logo espera-se que ela fale, né? Que ela já venha a falar. Os nossos alunos com 3 meses já conseguem falar algumas coisas, frases, né? Inclusive, não só palavra solta. Uma coisa que a gente deve se atentar para quebrar essa crença de que a gente precisa enfiar gramática para a criança aprender, né? Que a gente tem essa tara por gramática, pelo amor de Deus,
As pessoas amam gramática, as pessoas acham que gramática é... Gramática, sim, é você dominar, você só domina o idioma se você sabe gramática. Gente, a gente não sabe gramática avançada nem no português, vamos falar a verdade. A gente não sabe. A gente não pensa em gramática na hora de falar. A gente fala naturalmente como a gente sabe falar, né? Eu aqui tô falando gramaticalmente várias coisas erradas, mas eu tô me comunicando, né? Então, a gramática, ela não é a base da comunicação. A base da comunicação não é a gramática. A gramática é aquela cerejinha do bolo, né? É aquilo que a gente vai aprender para deixar mais formal, para deixar mais refinado, né? Mas a base não é a base da língua, tá? Então, a gente precisa ter em mente que quando a gente foi para a escola, na língua portuguesa, lá na primeira série, né, que a gente vai aprender a ler e a escrever, que é a tal da alfabetização, é isso, né? Para quem não sabe, ser alfabetizado é saber ler e escrever, né? Por isso que as pessoas, a gente fala, fulano é analfabeto, ele não sabe ler e escrever, ele sabe falar, não sabe? Sabe se comunicar. Então, alfabetizar é saber ler e escrever. Quando a criança vai ser alfabetizada, ela já é fluente em português, não é verdade? Então, a gente precisa ter muito isso em mente, a forma como nós aprendemos a nossa língua materna é a forma que a gente vai aprender uma outra língua também, tá? Então, não faz sentido a gente querer começar aprendendo gramática para depois querer falar. Só depois que tiver uma gramática avançada querer falar. Não faz sentido, porque o que precede uma boa gramática é uma boa fala. Você já tem que entender muito do idioma, compreender várias palavras, frases, conseguir se comunicar, para depois você ir lá e refinar essa linguagem com a gramática. Ainda mais criança. Criança não aprende conceitos muito abstratos. Criança aprende coisas que ela consiga tocar, que seja concreto, né? E que ela consiga enxergar aquilo na realidade. Então, gramática é a parte mais abstrata da língua. Então, a gente não deve apresentar a gramática sistematizada, sabe? Assim, falar que isso aqui é um verbo regular, isso aqui é um verbo irregular. Hoje a gente vai aprender present perfect, porque isso não vai fazer sentido nenhum na cabeça da criança. Nem para adulto a gente necessita falar esses termos. Porque para você se comunicar, não precisa você saber o nome dos bois, né? Não precisa dar nome aos bois. Precisa saber usar aquilo lá. Você precisa conseguir se comunicar usando o present perfect. Você precisa conseguir falar algo no passado usando os verbos regulares e irregulares no passado. Não precisa ter decorado uma lista de verbos. Você precisa saber usar os verbos que fazem sentido para você comunicar o que você quiser comunicar, né? Então, a linguagem, ela deve estar muito assim em sintonia com a sua vida. Não adianta você pegar umas coisas aleatórias e querer decorar aquilo ali, verbos aleatórios. Dá para criança memorizar palavras aleatórias, brinquedos, animais e tal. Você vai ensinar para ela o que é o nome de um animal que ela nunca viu na vida. Ela não vai memorizar aquilo ali se ela nunca nem viu um animal na vida, né? Pelo menos uma imagenzinha você tem que mostrar para a criança na hora de ensinar. Então, muita gente acha que gramática é tudo e coloca vai atropelando tudo. Não é assim que criança especificamente aprende, tá? A gente foi para a escola, ser alfabetizados, já fluentes em português. Quando a gente for aprender gramática, quando a gente for aprender a ler e escrever, nós já vamos ser fluentes. E já vamos saber, sim, bastante gramática, mas essa gramática, ela tem que ser ensinada em contexto. No nosso curso, tem gramática, tá? Desde as primeiras aulas tem gramática. Só que não é aquela gramática com uma tabelinha, em que eu ensino que I am, you are, he is. Não tem essas tabelinhas. A criança vai aprender que o verbo to be para I deve ser conjugado am de ver,
isso sendo feito em um texto, em uma história, em uma brincadeira. Ela sabe que é he is e não he are, de ver isso sendo usado, e ela está usando isso. Porque a gente apresentar uma tabela para uma criança não faz sentido algum, né? A criança tem que ver aquilo sendo usado e ela também usar aquilo, tá? Giana, ela quer saber o valor. Help, meninas. I need somebody help. Deixa eu perguntar aqui. Deixa eu ver se o link tá certo. Deixa eu ver. Tá. Tô vendo aqui com as meninas, tá? Tá, o valor atual é 1.597, tá? Nós estávamos com uma mega promoção semana passada, né? De 897, mas ela já finalizou. E agora continua num precinho menor, né, gente? Vamos combinar. De 2.597 está por 1.597, tá bom? Esse é o valor do material, tá bom? Então, voltando aqui a como a criança aprende, né? Então, eu já falei que é como o português, eu já falei da importância de ela ouvir bastante, eu já falei da forma como a criança é alfabetizada, quando que ela é alfabetizada, eu já falei da questão gramatical, a importância ou não da gramática nesse processo, como a gramática deve ser ensinada. E agora, vamos falar da idade, né? Quando que eu devo começar a ensinar inglês para o meu filho? Assim como o português, que a criança já está ouvindo desde a barriga da mãe, o inglês é a mesma coisa. Desde a barriga da mãe, ela já está assimilando aqueles padrões. Ah, mas é um bebê, não vai entender nada, não vai fazer diferença alguma. Vai sim. Faz diferença alguma no português e faz diferença muita também no inglês. Quando a criança ouve, ela já está assimilando padrões, ela já está assimilando estruturas, ela já está assimilando pronúncia, né? Então, quando for apresentado isso para ela, não vai ser uma coisa de outro mundo. Meu Deus, o que é isso? Nunca vi isso na minha vida. Ela já vai estar acostumada a ouvir aquelas coisas, aquelas palavras, daquele jeito, né? Então, vai ser muito mais fácil. Ah, mas meu filho já nasceu, não tá mais na barriga. O que eu faço agora? Não tem problema. Você começa agora, na idade que seu filho tiver. Quanto antes, melhor, tá? E por que eu falo isso? A criança, até os 7, 8 anos mais ou menos, ela tá, o que os pesquisadores chamam de janela de oportunidade da linguagem. Ela tá com essa janelinha da linguagem aberta para receber e para aprender. Então, nesse período, ela pode aprender qualquer idioma. Ela pode aprender, inclusive, mais de um idioma, que ela não vai fazer confusão na cabeça. Porque, assim, lá dentro, na cabecinha dela, ela ainda não separa em gavetinhas, que depois fica difícil juntar como se fosse um quebra-cabeça. Como é com a gente, né? A gente fica sempre tentando, a gente vai aprender inglês, a gente fica, não, mas no português é assim, não faz sentido, né? Ah, daí a gente vai aprender uma outra língua, espanhol. Nossa, mas no português é tão diferente, no inglês é assim também, não tô conseguindo juntar isso. É porque muitas vezes não vai dar mesmo, cada língua é cada língua, né? Não tem como a gente se basear uma língua em outra, né? Ainda mais assim, português e inglês, uma língua latina, uma língua anglo-saxônica. Não tem, muitas vezes não vai ter como a gente fazer paralelo entre elas, né? Então, a criança, quando ela tá com essa janela de oportunidade da linguagem aberta, ela consegue aprender vários idiomas sem separar em caixinhas, porque aqui dentro é como se fosse uma esponjinha. A esponja, se joga água, joga sabão, joga óleo, ela vai absorvendo, né? Aí vai pegando, né? O cérebro da criança é como se fosse uma esponjinha que vai absorvendo tudo. E ela realmente, ela aprende. A criança aprende com uma facilidade absurda. Tudo que você ensinar nessa fase. Então, a gente deve aproveitar essa fase até os 7, 8 anos, que a gente tenha esse tesouro nas mãos
que é essa capacidade imensa da criança de aprender as coisas, tudo que for ensinado, especialmente linguagem. Então a gente deve aproveitar, tá? Então, a partir de que idade? A partir de agora. Qual a idade do seu filho? Não importa. A partir de agora você vai começar a ensinar inglês para ele, tá? Não importa a idade dele. Nunca é tarde e nunca é cedo, tá? Então, a partir de que o bebê é bebê, pode ensinar. E se já tiver mais de 7, vamos começar. Se for adolescente, vamos começar, né? Se você, pai, mãe, quiser estudar, comece, a hora é agora. Começar inglês é pra ontem, né? É pra ontem. Então, é isso. A idade é isso aí, tá? Não existe muito novo e não existe muito velho pra aprender inglês. E muitas vezes, o que acontece também, outra coisa. Muita gente confunde a alfabetização com a aquisição do idioma, né? Igual eu falei pra vocês. A alfabetização é aprender a ler e escrever. A aquisição do idioma é você ouvir, entender, saber o que está sendo falado ali, saber vocabulários. Então, cuidado para vocês não confundirem isso, tá? E nós aqui no Home gostamos do quê? De não misturar as duas alfabetizações, tá? Nós aqui gostamos de esperar a criança estar alfabetizada no português, saber ler e escrever no português, para daí começar a ser alfabetizada no inglês. Isso é totalmente possível de acontecer, normal de acontecer, porque a criança precisa passar pelo processo de pré-alfabetização também no inglês. Então, enquanto ela vai sendo alfabetizada no português, você tá ali fazendo uma pré-alfabetização com ela no inglês, né? Que é dando para ela a oportunidade de adquirir o idioma, que é conseguir ouvir e entender, dominar vocabulário, saber se comunicar através de frases, né? Então, ela vai viver o inglês, sem alfabetização no início, tá? Então, ela precisa passar pelo processo de pré-alfabetização. Enquanto isso, ela vai sendo alfabetizada no português. Depois que ela foi alfabetizada no português e passou pela etapa de pré-alfabetização do inglês, de vivência da língua, depois que ela já sabe muito do idioma, aí a gente pode começar a ensinar ela a ler e escrever. Aqui no Home, as crianças no primeiro ano passam adquirindo o idioma, né? Então a gente pressupõe que as crianças nunca tiveram contato com inglês, assim, né? Pelo menos não com o inglês estruturado de forma a levá-las a ser fluentes mesmo, né? Porque o nosso material, ele busca deixar a criança fluente, tá? Ainda que ela não seja alfabetizada, ela pode ser fluente. Como eu falei pra vocês, fluência pressupõe fala. E para falar, a gente não precisa ter gramática avançada, saber o nome dos bois da gramática. A gente precisa saber usar aquela gramática. E os nossos alunos sabem usar gramáticas avançadas, por sinal, tá? Present Perfect, no primeiro ano os alunos já aprendem. Uma coisa que nos cursos para adulto, depois de 2 anos ou 3 de curso, que a pessoa vai aprender Present Perfect. Mas é um tempo verbal muito usual, a gente usa sempre, né? Esse tempo verbal. Então não tem por que a gente esperar para usar ele, dá pra usar, tá? Então é isso, tá? Não confundam alfabetização com aquisição, tá? E o que eu tenho que fazer, né? Pra começar, então, né? Pra começar dar essa aquisição da língua inglesa pro meu filho, né? Você vai ter em mente assim, ó, viver o inglês, mas de forma estratégica. Você precisa, sim, ter um caminho que te leve de A a Z, não pode ser aleatório, porque senão você vai estar perdendo tempo, né? É perda de tempo você fazer só ensinar coisas aleatórias e, enfim, né? Seu filho vai falar uma coisa aqui, outra coisa lá, e ele não vai conseguir juntar isso tudo depois para formar frases para realmente ser fluente, né? Então, você precisa ter em mente que você vai viver aquele idioma,
né? A criança, ela pode fazer as coisas que ela gosta em inglês. Ela pode ouvir uma história em inglês, ela pode brincar, fazer brincadeiras em inglês, jogar joguinhos em inglês e fazer atividades de matemática em inglês, de história em inglês, de geografia em inglês. Então, a base é essa: viver o inglês, viver a língua inglesa e fazer coisas em inglês, entende? É isso que é a pré-alfabetização do inglês, é isso que é a aquisição do idioma. Vocês vão fazer como se fosse português, né? Lá no início, quando a gente está aprendendo a falar português, a criança está vivendo a vida dela e tem ali português no meio. Então, o inglês é a mesma coisa, mas isso precisa ser estruturado, tá? Do mais fácil para o mais difícil, do mais concreto para o mais abstrato, para que realmente faça sentido, que a criança realmente evolua e não fique ali patinando, né? Aí você pode pensar, mas meu filho já faz inglês na escolinha, meu filho já faz um curso de inglês. Aí você precisa pensar, seu filho estuda inglês todos os dias? Se ele não estuda, ele precisa estudar. Então você pode reforçar o inglês em casa também, né? Fazer coisas com ele em casa, porque a fluência depende do tempo que você gasta com o idioma. E criança não é você pegar, não só criança, todo mundo que está estudando inglês tem que fazer todo dia um pouquinho. Não é um dia só pegar e diretão 3 horas seguidas, um dia só, e nos outros dias não ver mais nada. Isso não adianta nem com adulto, quem dirá com criança, que não consegue focar mais que 10 minutos numa atividade, né? Então, com criança, ainda mais. Tem que ser um pouquinho por dia, muito dinâmico, né? Que use ali coisas que a criança goste, que seja bem concreto, que a criança consiga ver aquilo acontecendo. Então você não apenas ensina um verbo, você faz aquele verbo, né? Você não apenas fala pra ela que run é correr, você corre enquanto canta uma musiquinha, run, 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 não sei, né? No Home a gente tem várias musiquinhas, inclusive tem uma aba aqui de guia com várias brincadeiras, vocês podem começar por elas, tá? Se vocês não sabem por onde começar, aqui no nosso perfil tem a aba de guia, lá no feed. Tem um monte de compilado, né, de posts, de brincadeiras. Tem um compilado de posts de indicação de livros que vocês podem aproveitar também. Tem muita coisa já postada aqui, tá bom? E estão organizadas em guias. Lá no feed tem, tá? Você vai lá no feed, tem feed, aí do lado tem stories, né? Live, eu acho, não sei se tem ainda, acho que não tem mais, mas aí vai ter um de guia, tá? Lá naquele botãozinho tem os posts organizados para você não precisar ficar rolando o feed, fica mais fácil de encontrar. Então, tem várias coisas que a gente já ensinou aqui, você pode usar aquelas coisas e agregar aí no currículo que você for usar, né? Mas é importante que não seja aleatório, né? Precisa ter uma sequência lógica para que a criança realmente busque a fluência. E você vai agregando essas coisas para que a criança aprenda de uma forma bem leve, bem dinâmica, para que ela curta o processo, né? E você pode, inclusive, se ela estuda em outras escolas, fazer isso em casa e fazer isso todos os dias, tá? Estuda já na escola, mas a escola não vai ser todos os dias, a não ser que seja uma escola bilíngue, né? Se não é todos os dias, faz em casa. É uma escola bilíngue, mas está ensinando será do jeito certo? Você precisa analisar se está ensinando do jeito certo. Se você acha que tem alguma falha ali, você vem corrigindo esse inglês em casa. Porque se ela for ensinada do jeito errado, gente, ela vai criar bloqueio. Vocês que estão me assistindo, pode ser que você que está me assistindo tenha algum bloqueio no inglês devido a um ensino assim, que não fazia sentido, que você não encontrava um porquê de estar aprendendo aquelas coisas, né? Que você não conseguia praticar aquilo de nenhuma forma. E aí você pega e bloqueia e nunca mais quer saber daquilo. E a gente não quer isso para as crianças, né? Porque inglês hoje não tem nem o que falar, né? É primordial. Para nós, agora, na nossa idade, já é primordial. Imagina para essas crianças
hoje com 5, 6, 4, no futuro, o que não vai ser o inglês na vida profissional, na vida acadêmica dessas crianças, né? Então, a gente não quer de forma alguma bloqueios, que essas crianças fiquem com esse sentimento ruim com o inglês, né? Então, se você acha que o inglês que a sua criança tem na escola não é um inglês bacana, você pode fazer ir reparando esses danos em casa, né? Com coisas mais dinâmicas, mais divertidas, mais concretas, que a criança veja que o que ela aprende realmente ela pode usar na realidade, e isso vai fazer toda a diferença, tá bom? Então, eu acho que é isso. Se ficou alguma dúvida, deixa eu ver se tem caixinha. No. Então, se alguém tiver alguma dúvida, manda aqui ainda, mas eu acho que eu falei tudo, tá? A criança, ela é isso, se você tem uma criança aí de até 7, 8 anos, aproveite esse momento, tá? Não é muito cedo, de forma alguma, igual eu já expliquei aqui. Comece, tá? E comece do jeito certo também, pra você também não chegar a criar algum bloqueio na criança. Importante não deixar os seus medos passarem pra criança, tá? E aproveitem esse momento. E eu espero que tenha ajudado vocês a entenderem como é que as crianças aprendem, para vocês estarem aí com as anteninhas em pé, para identificar se você tá conseguindo ensinar inglês da melhor forma para o seu filho, tá bom? É isso então, pessoal. Obrigada por quem entrou e ficou até agora. Boa tarde para vocês e até mais!